O treinamento suspenso é um tipo de treinamento resistido, ou seja, um tipo de treinamento de força, em que você utiliza um equipamento, um aparato chamado de TRX. Antes de eu prosseguir e demonstrar alguns pontos importantes relacionados a esse tipo de treinamento, que é muito fácil, barato e eficiente, eu preciso te mostrar o que é um TRX, né? E depois eu faço algumas considerações relacionadas a esse tipo de treinamento específico. Bem, o TRX é esse equipamento aqui, ele está todo dobradinho aqui. Eu vou esticar ele para você ver, porque pode ter muita gente que não sabe que equipamento é esse, né? Aqui você está vendo um gancho, esse gancho você pode prender em qualquer lugar, tipo um galho de uma árvore. Agora, claro, esse galho ele tem que ser forte o suficiente para suportar o teu peso corporal. Você pode prender numa grade, em qualquer outro lugar. Agora, esse local ele tem que ser forte e seguro o suficiente para que você possa executar os exercícios com segurança. Esse local ele tem que suportar o teu peso corporal. E aí eu vou esticando ele aqui, você está vendo que ele é formado por uma fita. Ele é uma fita muito resistente, é um tecido muito resistente. Eu vou esticando aqui, aqui a gente vai chegando perto das pegadas. Estão aqui as pegadas, né? Essas pegadas você usa exatamente para fazer os exercícios. E falando em exercícios, o treinamento com o TRX consegue trabalhar todos os músculos do teu corpo. Todos os músculos do teu corpo. Inclusive, você consegue simular muitos exercícios de musculação. Tipo, você consegue fazer com o TRX supino, crucifixo, remada, você consegue simular o movimento da rosca Scott, do tríceps testa, você consegue fazer agachamento, você consegue fazer afundo, ou seja, uma série de exercícios muito semelhantes ao da musculação. E a eficiência dele é cientificamente comprovada. Então vamos lá, eu preciso falar algumas coisas para você, confessar algumas coisas para você em relação à minha incredulidade em relação ao uso do TRX. Há mais ou menos uns 3 anos, eu questionava esse tipo de treinamento, não sob o ponto de vista profissional, porque eu já tinha lido alguma coisa, era sob o ponto de vista prático mesmo, assim, de praticante de musculação, né? Eu sou praticante de musculação há muitos anos, só que eu sempre treinei utilizando barras, halteres, né, anilhas, enfim, máquinas de musculação, e nunca treinei com TRX. Então eu olhava uma pessoa fazendo lá uma remada, um supino com TRX, e eu questionava sobre a real efetividade para os ganhos de força, de hipertrofia, né? Eu olhava assim, não é possível que esse equipamento proporcione os mesmos ganhos que os equipamentos de musculação, os equipamentos tradicionais de musculação. Mas aí o que é que aconteceu? A gente chegou no ano 2020, todas as academias fecharam devido à pandemia, e aí eu fui obrigado a treinar em casa. E aí eu comecei treinando com o peso do próprio corpo, e depois eu fui obrigado a comprar alguns equipamentos. E um desses equipamentos foi o TRX. E aí eu comecei a treinar. E eu fui vendo a eficiência desse tipo de treinamento. Por exemplo, ele proporciona pump muscular, que é muito semelhante à musculação, que é aquele inchaço muscular. Ele proporciona ganhos de força e de massa muscular. Como é que eu sei que ele proporciona ganhos de força? Porque quando as academias reabriram, e eu fui treinar, a minha força muscular estava exatamente igual. Ou seja, eu consegui manter a minha força muscular treinando simplesmente com o TRX. Unicamente com o TRX. E a massa muscular também, né? Porque a minha massa muscular praticamente não caiu. Ela não caiu, na verdade. Logo, o treinamento com o TRX é eficiente para os ganhos de força e massa muscular. Agora você tem que saber treinar direito. Para demonstrar a sua eficiência, né? Porque muita gente ainda pode questionar, eu trago um estudo que foi publicado no ano 2020 por pesquisadores brasileiros. Esse estudo foi publicado na Frontiers in Physiology. Foi um artigo de opinião, e lá no finalzinho do vídeo eu falo porque foi um artigo de opinião, né, se eu me lembrar, né? Esse estudo foi publicado por pesquisadores brasileiros lá da Universidade Federal de São Carlos, inclusive um dos autores é o Clayton Libardi, que é um grande pesquisador na área do treinamento de força, né, na área da musculação, e ele reuniu uma série de outros estudos mostrando a eficiência desse tipo de treinamento. E aí vamos lá, tem um estudo do ERS que foi publicado em 2017, e uma revisão sistemática e meta-análise do Aguilera Castel e Busca, que foi publicada em 2018. Esses pesquisadores eles compararam alguns exercícios realizados em ambiente estável, tipo flexão de braço, né, que você conhece por apoio de frente, o velho marinheiro, né, remada e a prancha, né, e a ponte, realizados em ambientes estáveis, ou esses mesmos exercícios, só que realizados com o TRX. E aí eles verificaram que esses exercícios realizados com o TRX causavam uma ativação muito maior da musculatura do core, ou seja, da musculatura do tronco. Mas muito maior mesmo quando você compara com os exercícios
feitos em ambientes estáveis. O que é que isso significa? Significa que se você treina muito utilizando o TRX, dependendo dos exercícios que você executa, talvez não haja necessidade de você trabalhar exercícios isolados para o tronco, tipo abdominais. Se você faz supino utilizando TRX, crucifixo, remada e uma série de outros exercícios, não há necessidade de você fazer abdominais, porque a tua musculatura do core já foi muito bem ativada e muitos estudos demonstram isso. Tem um outro estudo que foi publicado em 2014 pelo grupo do Maté Munhoz. O que é que esses pesquisadores fizeram? Eles compararam dois tipos de treinamento de potência. Deixa eu te explicar logo o que é um treinamento de potência e depois eu prossigo falando sobre esse estudo. O treinamento de potência é quando você utiliza uma carga baixa, mais ou menos entre 30% até 50%, 60% RPM, só que você faz a concêntrica na maior velocidade possível e a excêntrica devagar. Vamos lá para os exemplos. Suponha que eu vou fazer o exercício supino, então eu empurro a barra o mais rápido possível e desço devagar. No exercício em rosca direta, eu levanto a barra o mais rápido possível e desço devagar. No exercício de agachamento, eu levanto o mais rápido possível e desço devagar. Esse é o treinamento de potência. Eu utilizo carga baixa, faço a concêntrica na maior velocidade possível e utilizo um intervalo relativamente longo, tipo 3 minutos. Então esses pesquisadores compararam alguns exercícios de potência realizados em máquinas de musculação e os mesmos exercícios de potência realizados no TRX. E eles verificaram que os ganhos de potência e força muscular foram semelhantes para os dois grupos. Ou seja, se você deseja otimizar a potência muscular, que a gente pode conhecer também por explosão muscular, e a força muscular, tanto faz se você vai treinar utilizando máquinas de musculação ou o TRX, que os resultados vão ser praticamente iguais, vai dar na mesma coisa. E aí você pode questionar a efetividade do TRX em relação aos ganhos de força e massa muscular, que é o que interessa para a maioria, né? Tem uma porrada de estudos, como por exemplo o estudo do grupo do Barcelos, do grupo do Nóbrega, que foram publicados em 2018, o estudo do grupo do Felipe Damas, que é um pesquisador na área do treinamento de força, ele publicou um estudo em 2019, o grupo do Morton em 2016, que publicaram estudos mostrando o seguinte: quando você compara o treino de musculação tradicional, feito com barras, halteres e máquinas de musculação, e o treino com TRX, só que esses dois sendo executados até a falha muscular, até a falha concêntrica, não há diferenças para os ganhos de força ou hipertrofia. Ou seja, se você deseja ganhar força e hipertrofia muscular, tanto faz se você vai treinar utilizando máquinas de musculação ou o TRX, que os resultados vão ser praticamente iguais, desde que você leve o músculo até a falha concêntrica. Então deixa eu falar agora porque esse estudo foi um estudo de opinião, foi um artigo de opinião, para fechar o vídeo aqui. Esse artigo ele foi um artigo de opinião porque os pesquisadores quiseram hipotetizar a efetividade do treinamento com o TRX em idosos, nos ganhos de força e massa muscular em idosos. Mas como não tinha literatura ainda para discutir sobre esse assunto, né, não existem pesquisas utilizando o treinamento de força com o TRX em idosos, então não se deu para concluir nada em relação a isso. O que nós temos é simplesmente uma hipótese. Tudo indica que se idosos treinarem utilizando o TRX, eles vão otimizar os ganhos de força e hipertrofia muscular. Mas até o momento que a gente tem são dados com pessoas jovens, treinadas ou destreinadas. Então foi um artigo de opinião. Na opinião dos autores, provavelmente se idosos treinaram com TRX, eles ganham força e massa muscular. Tudo certo? Então vamos lá agora fechar o vídeo. O treinamento com TRX é muito fácil de se fazer, porque você consegue transportar ele em qualquer lugar e treinar em qualquer lugar, numa praça, num parque, dentro do teu quarto. Se você viajar e for para um hotel, você consegue treinar. Você consegue treinar na academia em qualquer lugar. Então ele é muito fácil de se fazer, ele é muito barato, ele custa relativamente muito pouco e ele é eficiente. Quando eu falo em eficiência, eu me refiro principalmente à ativação do core, ao ganho de potência muscular, ao ganho de força e ao ganho de massa muscular. O treinamento com o TRX é eficiente. Pode treinar sem medo de ser feliz. Agora você tem que treinar direito. E quando eu falo em treinar direito, eu falo em treinar com supervisão de um profissional de educação física. Então espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.